Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal que está inaugurando hoje. Êêê! Por aqui eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma paixão que eu tenho, que é a questão de inteligência emocional, de como usufruir mais emoções positivas para que a gente possa ter mais bem-estar, qualidade de vida e felicidade, que é o que nós queremos. Então, se vocês gostam desse tema, se identificam com esse tema, se inscreve aqui nesse canal, tá bom? E antes de começar, dá o seu like. Então, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto bem interessante. Mas eu não vou entrar no assunto agora, não. Primeiro eu quero que vocês entrem dentro de uma situação para ver como é que vocês reagem. Beleza? Vamos lá? Vamos dizer que estamos dentro de um avião. E dentro desse avião a gente tá lá bem tranquilo, tal. Aí daqui a pouco o avião entra dentro de uma turbulência. Começa a chacoalhar, 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 chacoalhar. Como você reage dentro de uma situação dessas? Como é que você fica? Você é o tipo de pessoa A, aquela pessoa que fica ali dentro, já começa a se preocupar, começa a olhar a turbina, começa a olhar para ver se as coisas estão funcionando direito, se tem algum clima de instabilidade ali dentro, alguma conversa aeromoça. Pega aquele folhetinho que tem que dar aquelas explicações, começa a ler. Como é que você é? Você é assim? Ou você é o tipo B, o tipo da pessoa que dentro dessa situação você vou ouvir uma musiquinha aqui. Não é a primeira vez que eu entro no avião, tem turbulência. Vou assistir um filmezinho aqui, ou vou ler um livro. Começa a se distrair. Quem é você nessa situação? Você é o time A ou você é o time B? Vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sou o time A. Eu fico um pouco apreensiva quando eu tô dentro do avião e começa a chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Eu já fico... como assim? Como assim? Eu quero do começo ao fim, sem movimentação o avião. Mas tudo bem, eu tenho certeza que tem muita gente aí que é time A. Mas o que acontece com o time A? O time A amplifica as emoções. A pessoa que está dentro de uma turbulência e começa a prestar atenção em cada detalhe, ela amplifica as suas emoções. Enquanto a pessoa do time B, ela fica mais equilibrada, ela fica mais dentro de um estado equilibrado, natural. Por quê? Porque ela reduz os estímulos para focar nesse problema, nessa situação. Ele se distrai. Então, o time A amplifica as emoções de medo, enquanto que o time B tenta não dar tanta atenção a isso que está acontecendo, segue se distraindo, não focalizando tanto, e com isso as emoções não se amplificam, elas meio que se reduzem. A nossa vida acontece algo similar. Porque o que acontece? No nosso externo, nós temos muito pouco controle. Temos muito pouco controle sobre o que acontece ao nosso redor. O que a pessoa vai nos dizer, como é que ela vai reagir, como é que as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama, vão reagir a uma determinada situação, o que vai acontecer com ela, a gente não tem muito controle sobre isso. Mas nós temos controle sobre as nossas emoções. E o que muitas vezes nós fazemos? Nós deixamos também as nossas emoções sem controle. As emoções dizem, eu quero sentir medo,
Você vai lá, alimenta esse medo e torna ele muito maior, entende? Então, se nós não temos o controle no externo, como nós podemos fazer isso com as nossas emoções? Diminuir essa amplitude das emoções negativas. Primeiro, o que nós devemos fazer, que é um dos pilares da inteligência emocional, é ter essa autoconsciência. Isso já é um caminho andado. É um caminho, é um passo muito importante se a gente quer administrar melhor as nossas emoções. É ter essa autoconsciência. Essa autoconsciência, será que eu não estou amplificando demais essa emoção? O que eu posso fazer para desfocalizar dela? Então, aí você começa a tentar olhar sob uma perspectiva mais ampla do que ficar só focada aqui nessa situação, alimentando ela, amplificando, captando todos os detalhes que essa emoção negativa pode nos proporcionar. Então, é o ponto de partida, né? É ter essa autoconsciência, né? Um exemplo que acontece, vamos dizer, alguém dá um feedback para você, está lá no seu trabalho, seu chefe chega e te dá um feedback. Te diz que você se saiu bem na tarefa, mas em um determinado ponto você precisa melhorar. Aí o que nós podemos fazer? Só focalizar naquilo que a gente precisa melhorar. Poxa, eu não fui bem, eu não consegui, realmente eu não sou capaz. Mas não focaliza, às vezes, que a pessoa falou, não, você tá indo bem nisso aqui, só precisa melhorar nisso. Então, o que a gente faz? A gente amplifica aquele ponto que a gente queria que também fosse bacana, mas que não foi. A gente quer ter um certo controle sobre aquilo e aí a gente começa a alimentar, a amplificar as emoções, que é aquele feedback que a gente encara como negativo, nos proporcionou. Então, a gente começa a alimentar e amplificar essas emoções negativas. E muitas das vezes, sabe o que nós fazemos? As emoções positivas chegam e a gente não faz isso. Interessante, né? As emoções negativas chegam e a gente vai lá, alimenta da comida, deixa ela morar, vai ali, sabe, cuidando dela. Mas quando chega uma emoção positiva, uma coisa boa que acontece na nossa vida, uma boa conversa com um amigo, com um familiar, ou uma coisa boa que acontece no trabalho, um elogio até, isso aí é coisa normal, coisa comum. A gente não liga. A gente ignora, a gente não alimenta, a gente não amplifica aquela emoção. Interessante, né? Então, é essa autoconsciência que nós devemos começar a ter. O que eu quero amplificar na minha vida? As emoções negativas ou as positivas? Então, quando chegar as emoções negativas, aquelas situações que te despertam uma emoção negativa, é você ter a autoconsciência de não focalizar tantos os detalhes daquela situação. Não ficar procurando ali cada detalhezinho e alimentando aquela emoção. É você procurar desfocalizar daquele ponto negativo e tentar amplificar as suas emoções. E quando chegar aquela emoção positiva, aquela emoção boa, aquela você vai amplificar, aquela você vai até fotografar assim, na sua memória, né? E deixar registrado, quem sabe até anotar em algum lugar o que aquela emoção te provocou. Então, você vai amplificar essa emoção boa. E aí, eu quero saber, você que tá aí me assistindo, o que você faz com suas emoções?
Você, dentro daquela turbulência, você é o time A, que alimenta as emoções negativas, ou você é o time B, que tenta focalizar nas coisas positivas? Time A ou time B? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito ler o seu comentário. E se você tiver alguma sugestão de temas, né, tiver algum tipo de sugestão, pode deixar aqui que eu teria o maior prazer em ler, tá certo? Foi um prazer estar com vocês. Eu me chamo Nathalie Longuinho. Eu sou coach emocional e por hoje é só. Um beijo.